Bom dia, gurizada. Nós vamos então para o nosso 10º e último tema de análise da nossa PNP, História em Análise, né? Com esse vídeo nós estamos fechando essa experiência, né? Que teve como objetivo possibilitar para vocês continuar aprendendo história, trocando conhecimentos, refletindo sobre o passado, mesmo que à distância, mesmo enfrentando o horror dessa pandemia do coronavírus. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham se sentido motivados, né? Eu tentei fazer dentro das minhas limitações, principalmente de tempo, mas também de conhecimento tecnológico, da falta de contato com vocês, eu tentei possibilitar algo, né? No sentido de que o conhecimento continuasse circulando. Esse foi o espírito desta PNP. Possibilitar algo que nos permitisse que o conhecimento continuasse circulando. Bom, para fechar a nossa PNP, História e Análise, eu analiso um dos períodos mais interessantes, eu sou fascinado por esse período da história do Brasil, que a gente chama de República Populista Brasileira, que é o período que vai de 45 a 64, né? É o período que vai do fim da ditadura do Getúlio Vargas, que a gente chama de Estado Novo, ao início da ditadura de 64. Então, é o período, vamos dizer assim, período entre ditaduras no Brasil, entre a ditadura de 37 e 45 do Getúlio até o início da ditadura de 64 a 85 das Forças Armadas, né, com o apoio da sociedade civil, ou de parte da sociedade civil. Então nós vamos de 45 a 64. E nesse período de 45 a 64, o fato marcante é uma disputa entre duas formas de enxergar a economia. De um lado, nós temos os chamados nacionalistas. De outro lado, nós temos os chamados entreguistas. E eles vão se degladiar para que a sua ideia econômica fosse hegemônica. Quem são os nacionalistas? Nacionalistas eram pessoas que acreditavam que o futuro do Brasil estava no apoio à empresa brasileira, na presença forte do Estado na economia e na limitação à entrada do capital estrangeiro no Brasil. Limitação às multinacionais. De novo, nacionalistas. Apoio à indústria brasileira, Estado forte, limitação à entrada no Brasil de multinacionais e de capital estrangeiro. Isso era o que os nacionalistas defendiam. Do outro lado, nós temos os entreguistas. O que os entreguistas defendiam? Exatamente o oposto. Os entreguistas defendiam o Estado menos atuante na economia, mais liberdade para a iniciativa privada, para os empresários, permissão para a entrada de multinacionais e de capital estrangeiro e internacionalização do Brasil. Que a economia brasileira fosse aberta para o capital estrangeiro e para as tecnologias estrangeiras. De um lado, nacionalistas, de outro lado, entreguistas. Os nacionalistas, nós vamos destacar, durante o período de 45 a 64, dois nacionalistas, vamos dizer assim. Que foram Getúlio Vargas, que volta ao poder, né? Ele governou de 30 a 45, mas ele volta e governa de 51 a 54. O segundo governo de Getúlio, que é o de 51 a 54, que é dentro da República Populista, é o mais nacionalista dos governos de Getúlio. Mais nacionalista do que o primeiro governo, inclusive. Então, nós temos Getúlio como um líder nacionalista. Outro líder nacionalista, João Goulart, que vai governar o Brasil de 61 a 64. Ele era vice do presidente Jânio Quadros. Quando Jânio Quadros renunciou, João Goulart assumiu e governou o Brasil de 61 até 64. Então, repetindo, dois nacionalistas, Getúlio Vargas e João Goulart. Dois entreguistas, dois presidentes que governaram a favor do capital estrangeiro, General Eurico Gaspar Dutra e Juscelino Kubitschek de Oliveira, JK. Entreguistas, Dutra e JK. E nós temos um em cima do muro, que foi eleito presidente prometendo ser entreguista e governou de forma nacionalista. Jânio da Silva Quadros, Jânio Quadros. Tá? Então, o Jânio Quadros é, na eleição, entreguista, no governo nacionalista. É interessante notar que os dois presidentes entreguistas cumpriram seus mandatos de 5 anos. O mandato presidencial de 5 anos na época. O Dutra cumpriu o mandato e o Juscelino Kubitschek cumpriu o mandato. E nenhum dos nacionalistas terminou seu mandato.
Getúlio se matou, né? O Jânio Quadros renunciou em 7 meses e o João Goulart foi deposto, foi retirado do poder por um golpe militar. Não existem coincidências na história. 2 nacionalistas terem terminado seu mandato, 2 entreguistas terem terminado seu mandato e 3 nacionalistas nenhum ter terminado seu mandato, não é coincidência. É sinal de que, como dizia Jânio Quadros, forças estranhas, forças ocultas estavam atuando no Brasil. Qual foi a força oculta que atuou no Brasil de 45 a 64? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos atuam no Brasil de 45 a 64, direta e indiretamente, apoiando a deposição de presidentes, apoiando economicamente presidentes que fossem a favor dos interesses dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos vão se opor a presidentes nacionalistas? Por 2 motivos. Primeiro, porque presidentes nacionalistas causavam prejuízo aos Estados Unidos, já que presidentes nacionalistas queriam limitar as multinacionais. Presidentes nacionalistas queriam investir em empresas brasileiras, e isso era ruim para as multinacionais dos Estados Unidos. Por isso, os Estados Unidos boicotavam presidentes nacionalistas. Por isso, os Estados Unidos boicotaram Getúlio, no segundo mandato, Jânio Quadros e João Goulart. O segundo motivo desses presidentes serem boicotados pelos Estados Unidos é que, na mentalidade dos Estados Unidos, nacionalismo é coisa de comunista. O capitalismo, ele é internacional. O capitalismo, ele defende a livre circulação de mercadorias, serviços e riquezas, diziam os Estados Unidos. Por isso, quem é contra o livre mercado, quem é contra a livre iniciativa, quem é contra as multinacionais é comunista, diziam os Estados Unidos. Resultado, o Getúlio, que mandava a esquerdista para a cadeia, passou a ser considerado comunista no segundo governo dele. Jânio Quadros foi considerado comunista e João Goulart foi deposto por um golpe militar que nos livrava do comunismo dele. Na verdade, eles não eram comunistas, nenhum dos 3 eram comunistas. Getúlio e João Goulart não têm como ser comunistas. Eles eram estancieiros, eles eram fazendeiros, eles eram ricos. Né? E o Jânio Quadros, por sua parte, ele não tinha nada de esquerdista, apesar de ter feito um governo com um viés de esquerda. Né? Mas o fato é que Getúlio, Jânio Quadros e João Goulart, eles não foram boicotados por serem de esquerda. Dos 3, o mais de esquerda era João Goulart. Getúlio e Jânio Quadros não eram de esquerda. João Goulart era de centro-esquerda. Tá? Não era o comunista que as pessoas dizem que ele era. Tá? Era de centro-esquerda. Mas no Brasil hoje está complicado da gente escutar que todo mundo hoje sabe tudo sobre todas as coisas sem pegar um livro para ler. Então, todo mundo sabe o que é comunismo, todo mundo sabe quem foi João Goulart, apesar das pessoas não terem lido um livro sobre a história do Brasil. Né? Mas é a formação de conhecimento pelo WhatsApp. Coisas do Brasil dos dias de hoje. Fato é que, dentro desse período de 45 a 64, o Brasil vai conviver diariamente com a intervenção dos Estados Unidos e das multinacionais dentro da política brasileira. Vamos lembrar algumas coisas de cada um desses presidentes. General Eurico Gaspar Dutra governou o Brasil de 46 a 50. Ele era um militar que participou da Segunda Guerra Mundial e, portanto, ele era um militar pró-Estados Unidos. Eu comentei no vídeo anterior do Getúlio que o nosso exército, desde a Segunda Guerra Mundial, passou a defender a ideia de que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Portanto, Dutra era um defensor da presença dos Estados Unidos dentro do Brasil. Além de Dutra ser um defensor da presença dos Estados Unidos e das multinacionais dentro do Brasil, Dutra ainda defendia um combate à esquerda dentro do Brasil ante o medo da expansão do comunismo para cá. Bom, Dutra, o que mais? Plano econômico de Dutra, chamado Plano Salte, com 4 prioridades que ele não cumpriu nenhuma: saúde, alimentação, transporte e energia. Essas eram as 4 prioridades do governo do Eurico Gaspar Dutra. Saúde, alimentação, transporte e energia, ele não cumpre nenhuma. Dutra, para mim, um dos piores presidentes, um dos menos marcantes presidentes da história do Brasil. Né? Eu considero que para mim o Brasil teve 2, hoje 3 presidentes com uma claríssima incapacidade, eu diria até intelectual, para ser presidente. Né?
Eu acho que nós tivemos ao longo da história do Brasil 3 presidentes que não tinham capacidade intelectual para serem presidentes da República. Eurico Gaspar Dutra, General Costa e Silva e Jair Bolsonaro, né, que é o nosso atual presidente. Para mim, esses 3 presidentes, eles não têm capacidade intelectual para serem presidentes da República. Aí o pessoal pode ficar bravo comigo, né? Tá aí o Lula. O Lula também não tinha muita capacidade para ser presidente, mas ele teve a competência de se cercar de pessoas que tinham competência. É um grande mérito do Lula, um inegável mérito do governo Lula. Ele se cercou de pessoas competentes, tá? Para ajudá-lo a governar. Eu não vou nem entrar em outras discussões. Eu só acho que o Dutra, o presidente Dutra, que governou o Brasil de 46 a 50, ele não estava preparado, ele não tinha capacidade de ser presidente da República. Aliás, ele só se tornou presidente porque o Getúlio Vargas apoiou. Bom, ele tirou o Getúlio em 45 e o Getúlio apoiou ele. Sim, o Getúlio apoiou. Você sabe por quê? Porque o Getúlio sabia que na eleição de 46, na eleição de 45, o Getúlio não podia ser candidato, ele estava recém saindo do poder, da sua longa ditadura. Mas o Getúlio sabia que em 50 haveria eleições. E ele podia ser candidato em 50. Você sabe qual foi o pensamento do Getúlio? Eu vou ajudar a botar na presidência um cara que não tenha competência para ser presidente do Brasil. Eu vou ajudar a colocar no poder um presidente que não tenha capacidade de ser presidente. Ele vai fazer um governo desastroso e vão me chamar de volta em 1950 votando em mim. E vão esquecer todos os erros que eu cometi. Foi exatamente o que aconteceu nessa raposa política que foi Getúlio Vargas. Ele apoia o Dutra se elege presidente, faz um péssimo mandato, como só podia fazer um péssimo mandato, porque era um despreparado, era um desqualificado. 50 tem eleição, Vargas se elege, né? Já velho, Vargas se elege com uma idade avançada para ser presidente do Brasil, e aí ele vai governar de 51 a 54. O que mais que eu vou destacar, então, de Dutra? Além do plano econômico, durante o governo de Dutra é feita uma nova Constituição, já que durante a ditadura de Getúlio foi feita a Constituição Polaca de 1937. Como o Brasil voltou à democracia em 45, quando Getúlio foi tirado do poder, era preciso fazer uma nova Constituição, por isso é que no governo de Dutra é feita uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição de 46. Apesar de nós termos uma Constituição e, na teoria, o Brasil ter voltado à democracia, Dutra não era um democrata. Tanto que ele vai, apesar de estar na democracia, e apesar da Constituição de 46 ter permitido a volta dos partidos políticos, Dutra vai colocar o Partido Comunista do Brasil, o PCB, na ilegalidade e vai ainda caçar mandatos de políticos de esquerda que eram considerados subversivos. Ainda, com Dutra nós vamos ter a retirada de alguns direitos trabalhistas que tinham sido dados por Getúlio Vargas. Por que o Dutra tirou direitos trabalhistas? Porque eu recém comentei com vocês que ele é pró-multinacionais. Se o Dutra é pró-multinacionais, ele tem que tornar o trabalhador barato, para que, com o trabalhador barato, o mercado brasileiro fosse atrativo para as multinacionais. Né? Por isso é que o governo de Dutra é invadido por empresas estrangeiras, né? Invadido por multinacionais, e o governo cumpre sua parte nesse pacto pró-multinacionais. No governo de Dutra nós temos a retirada de uma série de garantias e direitos trabalhistas. Dutra governa de 46 a 50. A última coisa que eu destaco do Dutra é que ele foi um governante muito moralista. Ele era muito influenciado pela Igreja Católica, o presidente Eurico Gaspar Dutra, e por isso ele vai tomar uma série de atitudes um tanto quanto conservadoras para preservar a moral e os bons costumes da família brasileira. Bom, ele governa até 50 tem eleições, Getúlio se elege presidente. E vai para o governo de 51 a 54, o governo mais nacionalista de Getúlio, governo que cria a Petrobras, governo que cria a Eletrobras, governo que defende abertamente a limitação do capital estrangeiro, governo que defende abertamente o apoio à empresa nacional, governo que defende abertamente que o Estado seja forte e controle a economia. Getúlio se elege com 68 anos, né? E vai dedicar o seu governo ao seu desejo nacionalista da empresa brasileira e vai dedicar o seu governo, além disso, à proteção dos trabalhadores. O governo de 51 a 54 é um governo francamente a favor dos trabalhadores. É fácil entender por que as elites estavam todas contra Getúlio nesse período, né? Os empresários brasileiros não gostavam de Getúlio, porque diziam que graças a ele, os trabalhadores tinham ganho direitos demais. As multinacionais não gostavam de Getúlio, porque Getúlio era o cara que limitava o capital estrangeiro. Os Estados Unidos não gostavam de Getúlio, porque consideravam que esse negócio de limitar capital estrangeiro era coisa de comunista. E por isso nós temos um governo de Getúlio de enfrentamento.
Getúlio enfrenta a elite brasileira e internacional. Termina se desgastando nesse processo, termina sendo boicotado abertamente, principalmente pelo porta-voz dos setores conservadores, o porta-voz das multinacionais, que foi Carlos Lacerda, não à toa apelidado de O Corvo. Carlos Lacerda vai se opor a todos os presidentes da República até 64. O sonho dele, ser o ditador do Brasil. Não vai conseguir. Os militares vão caçar ele logo depois de ser implantada a ditadura, com o apoio do Lacerda. O Lacerda apoiou o golpe de 64 e foi caçado pelos militares. Por isso ele também passou a fazer oposição aos militares. O eterno do contra, um dos políticos mais inteligentes da história do Brasil. E por isso um dos políticos mais perigosos da história do Brasil. Porque Lacerda usava a sua inteligência e a sua imensa oratória não para ajudar na construção de um país, e sim para boicotar a democracia em nome de um projeto pessoal dele, que era o projeto dele se tornar ditador do Brasil. Né? Termina que o governo do Getúlio ele boicota, ele acaba com o governo do Getúlio Lacerda, em nome de uma série de interesses, até que, como nós comentamos no vídeo anterior, nós vamos ter a tentativa de matar Lacerda, uma tentativa que é feita por pessoas muito próximas a Getúlio Vargas. Getúlio não participou do atentado da Rua Toneleiros, né? Mas o segurança pessoal de Getúlio participou, Gregório Fortunato. O irmão de Getúlio participou, Benjamin Vargas, o Benjo. Né? O filho de Getúlio participou, Lutero Vargas. E com isso, foi muito fácil para a imprensa anti-Getúlio associar o atentado a Getúlio Vargas, embora ele não tivesse qualquer envolvimento com isso. Resultado, Getúlio acaba se matando no dia 24 de agosto de 54 e se mata para impedir que os Estados Unidos, as multinacionais e Carlos Lacerda tomassem o poder do Brasil. A estratégia de Getúlio dá certo. Ao se matar, ele já estava velho, já tinha 72 anos, quer dizer, velho não, né? Mas ele já era um homem de certa idade e um homem que tinha muito pouco a perder. Getúlio não tinha quase nada a perder, por isso ele se mata, porque a obra dele aos 72 anos ele considerava mais importante do que a vida. E para preservar a obra, para preservar o apoio à empresa nacional, para preservar os direitos trabalhistas, para preservar a limitação ao capital estrangeiro, Getúlio se mata para gerar uma comoção do povo. E a comoção vai ser imensa, imensa neste país. Uma comoção tão forte que os militares não têm coragem de implantar a ditadura que eles queriam ter implantado em 54. Eles vão esperar 10 anos para implantar a ditadura militar. Quando se matou Getúlio, quando Getúlio se matou, nós tivemos uma nova eleição presidencial e é eleito presidente da República uma figura maravilhosa da história deste país, que foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. JK, médico, filho de professora de ensino público, de uma família de classe média, né, que lutou muito para que Juscelino estudasse. JK se torna um excelente médico e um excelente político e passa a ocupar cargos de deputado, depois de governador de Minas, e chega à presidência da República. Né? E vai se elege prometendo modernizar o Brasil. Se elege prometendo fazer o Brasil prosperar 50 anos nos 5 anos de governo dele. Daí vem o lema de campanha dele: 50 anos em 5. Vamos fazer o Brasil crescer 50 anos nos meus 5 anos de governo. O problema é que aqueles setores que levaram Getúlio a se matar não quiseram permitir a posse de Juscelino Kubitschek. E nós tivemos uma tentativa de golpe em 1955. Houve uma tentativa de golpe em 54, que foi adiada porque o Getúlio se matou, e uma nova tentativa de golpe em 55. Né? Que só não vai acontecer porque nós vamos ter um militar, Henrique Teixeira Lott, que vai discordar dos outros militares e vai armar suas forças para garantir que se cumprisse a lei. Graças a Henrique Teixeira Lott e graças a um político de nome Nereu Ramos, Juscelino vai conseguir assumir e vai governar o Brasil de 56 a 60. Ele é o presidente desenvolvimentista. É assim que nós vamos considerar o governo de Juscelino, um governo desenvolvimentista. Por quê? Porque ele vai buscar desenvolver o Brasil muito rapidamente. 50 anos em 5. 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Para que o Brasil crescesse no ritmo que Juscelino pretendia, não dava para esperar investir na empresa brasileira para depois o Brasil ter um crescimento.
Para o Brasil crescer no ritmo que Juscelino queria, só havia uma saída: investir nas multinacionais. E Juscelino abre o Brasil para o capital estrangeiro e se associa às multinacionais, criando uma política governamental de atração do capital estrangeiro. Graças a isso, o Brasil é invadido por tecnologias, o Brasil é invadido por multinacionais e o Brasil cresce de forma extraordinária. 50 anos em 5. Bom, o Juscelino, ele tinha um plano econômico, o plano de metas de Juscelino Kubitschek, com 5 metas principais que ele vai cumprir 4 delas. Reforma educacional. Juscelino cumpre investindo na educação, em especial nas escolas técnicas. Por que ele investe tanto em escola técnica? Porque as escolas técnicas são fundamentais para as multinacionais, já que elas geram trabalhadores baratos e qualificados para o mercado de trabalho. As multinacionais não queriam engenheiros, os engenheiros vinham de fora. As multinacionais queriam o chão de fábrica, operário de fábrica, qualificado, que as multinacionais, que as escolas técnicas vão formar. Então, reforma educacional. Segunda reforma eleitoral. Não, estou confundindo com o João Goulart. Agora minha cabeça embaralhou. É muita coisa rápida, né? Educação, primeira meta. Segunda meta de Juscelino, industrialização. Vamos lá, vamos retomar. Segunda meta de Juscelino, industrialização. A industrialização com Juscelino também anda, tá? Lembrei agora. Educação, indústria. A indústria anda com capital estrangeiro, multinacionais. Terceira meta do Juscelino, do plano de metas, energia. Também vai investir na área da energia, principalmente energia hidrelétrica. Ele vai construir ao longo do seu governo as hidrelétricas de Três Marias e de Furnas, por exemplo. Então, energia, indústria, educação. Quarta meta que ele também cumpre, transporte. Só que na área do transporte, Juscelino vai apostar no transporte rodoviário. E aí nós vamos ter um dos maiores pecados que Juscelino construiu, que foi o abandono da malha ferroviária. Juscelino vai ser um presidente construtor de rodovias. Por que das rodovias? Por que de abandonar as ferrovias se elas são mais baratas? Porque através das rodovias, Juscelino tornava o Brasil atrativo para as montadoras de automóveis, as multinacionais montadoras de automóveis. Por isso, as montadoras automobilísticas se mudam para o Brasil atraídas pelos quilômetros e quilômetros de estradas de rodagem, que vão fazer com que nós abandonemos as ferrovias e passemos a fazer, como fazemos nos dias de hoje, uma das maiores bestialidades que um governo pode fazer: transporte de carga através de rodovias. Nós que gostamos tanto de copiar os outros países, deveríamos copiar os Estados Unidos nisso e percebermos que o transporte pesado é todo feito por rodovias nos Estados Unidos, por ferrovias nos Estados Unidos e por transporte fluvial, né? No Brasil não. Apesar de nós termos todo um litoral, apesar de nós termos rios caudalosos e rios e uma grande malha fluvial que poderia ser usada para transporte, nosso transporte ele é basicamente rodoviário. Faz parte da associação do Juscelino ao capital estrangeiro. A última meta que Juscelino aí não cumpriu era a meta da alimentação. Juscelino queria um grande projeto voltado para os mais pobres, no sentido de um apoio governamental aos mais pobres. Isso não aconteceu. O governo do Juscelino foi um governo de concentração de renda. Os ricos, ao longo do governo de Juscelino, se tornaram mais ricos. Os pobres se tornaram mais pobres. Apesar disso, o governo do Juscelino foi um governo de muito otimismo. Afinal de contas, o presidente Juscelino era um presidente muito otimista, chamado de presidente Bossa Nova, presidente para frentex, como era chamado Juscelino. E o Brasil parecia que crescia a níveis extraordinários. O Brasil crescia tanto que nós não víamos os problemas: o endividamento externo, o aumento da dependência externa, o abandono das ferrovias, né? A dívida externa. Nada disso nós enxergávamos, porque o Brasil estava encantado com o crescimento que marcou esse governo e pela figura fascinante, carismática, democrática de Juscelino, né? Juscelino, depois de governo tão tumultuado que foi o do Getúlio, parecia que com Juscelino tinha voltado a paz para o Brasil. E além disso, houve fatos que ajudaram os brasileiros a terem muito orgulho.
O Brasil é campeão do mundo de futebol pela primeira vez na Copa do Mundo de 58, na Suécia. E você sabe que no Brasil, futebol não é um esporte. Futebol faz parte da nossa identidade. Futebol faz parte de como nós nos enxergamos. E o Brasil finalmente ganha uma Copa do Mundo em 58 e supera o desastre do Maracanaço de 1950. Né? Além disso, um novo estilo musical começa a fazer sucesso no mundo inteiro. Um estilo que misturava samba com jazz e era considerado como o jazz brasileiro, a música moderna do país moderno que crescia sem parar. A bossa nova é criada por João Gilberto através da música Chega de Saudade, né? E o Brasil passa a fazer um sucesso musical e cultural internacional extraordinário. O Brasil ainda é campeão mundial de boxe, o Brasil é campeão mundial de basquete durante o governo de Juscelino Kubitschek. O nosso cinema faz um sucesso tremendo através de uma nova forma de fazer cinema, trazida pelo diretor Glauber Rocha, o chamado Cinema Novo. Então o Brasil consegue grandes méritos. E para coroar os grandes méritos deste governo, deste presidente que fez os brasileiros sonharem, desse presidente tão encantador que foi Juscelino Kubitschek, para coroar, nós temos a construção de Brasília. Um imenso elefante branco usado para desvio de dinheiro, mas que foi uma obra extraordinária, erguida em 40 meses, no meio do nada, né? E que marcou o governo de Juscelino. Era a coroação de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília, por um arquiteto extraordinário que foi Oscar Niemeyer. Terminamos o governo de Juscelino muito mais modernos, muito mais desenvolvidos, muito mais internacionalizados, muito mais reconhecidos e muito mais endividados e muito mais desiguais. Mas os problemas de Juscelino só foram percebidos depois. Juscelino até hoje, e com toda razão, é considerado um dos maiores presidentes da história do Brasil. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores, um dos mais encantadores, uma das figuras mais interessantes da história deste Brasil. Juscelino sai em 60, e aí nós temos uma nova eleição, uma eleição que vai botar na presidência da República um dos maiores malucos que já chegou à presidência deste país. Estamos falando de Jânio Quadros, Jânio da Silva Quadros, um político advogado, professor da USP, Universidade de São Paulo, um homem muito culto, mas que fazia da falta de cultura uma forma de aproximação com os pobres. Jânio Quadros se vestia mal, porque ele não tinha tempo de pensar nele, já que ele vivia pensando no bem do povo brasileiro. Falava com erros gramaticais, porque ele repetia os erros gramaticais do povo brasileiro. Quando ia fazer os discursos, fazia questão de usar os termos amassados, porque ele não tinha tempo de pensar na sua figura, de tanto que ele pensava em ajudar o povo brasileiro, e botava em cima do terno cabelo com caspa e talco, para que quando ele discursasse, Jânio Quadros era muito inquieto, ele se mexia muito, quando ele discursasse, voasse caspa. E o povo festejava o fato do presidente ter caspa, uma pseudo-caspa, né? Afinal de contas, o presidente era gente da gente, ele era do povo. Por isso, Jânio Quadros foi o maior presidente populista da história do Brasil, né? Noves fora tudo isso, algumas estratégias que são geniais, como aquela estratégia que ele fazia de, no meio do comício, ele pedia desculpas para o povo, né? E tirava do seu bolso de trás um papel laminado, desembrulhava, e ele tinha lá um pão com mortadela, e ele começava a comer pão com mortadela e cuspia muito o pão com mortadela para que o povo visse que ele comia pão com mortadela, a comida dos mais pobres. Jânio Quadros era do povo, ele era gente da gente. Graças a estratégias como essa, ele se elege presidente da República com uma votação extraordinária. Foi presidente eleito com a maior votação da história do Brasil. Ele só foi superado por Lula. Lula teve mais voto ainda do que o Jânio Quadros, né? Para vice de Jânio Quadros, interessante. Foi eleito para vice, porque na época eram duas votações diferentes, se votava para presidente e para vice. Para vice foi eleito João Goulart. Jânio Quadros, um presidente que era de direita, mas tinha esse discurso pró-povão. João Goulart, um presidente de centro-esquerda, né? O governo de Jânio Quadros durou 7 meses. Foi um horror o governo de Jânio Quadros. Mesmo com os Estados Unidos de olho em nós, mesmo com a desconfiança da nossa elite, Jânio Quadros se aproximou da esquerda internacional. Ele condecorou Che Guevara, deu para Che Guevara o título de herói nacional, né? Deu para Che Guevara a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, mais alta condecoração que pode se dar ao estrangeiro no Brasil.
ele condecora Yuri Gagarin, o astronauta da União Soviética que foi ao espaço, né? Além disso, Jânio Quadros ele passa a fazer discursos a favor da reforma agrária e passa a fazer discursos a favor da distribuição de renda. Além disso, Jânio Quadros passa a fazer discursos contra a dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos e passa a defender que o Brasil deveria seguir uma política externa independente. O Brasil deveria ter liberdade para seguir rumos próprios, não dependendo dos Estados Unidos. Resultado, foi tão boicotado que renunciou 7 meses depois, acusando forças ocultas pela sua renúncia. Hoje nós sabemos que ele renunciou como uma estratégia de sacanagem. Ele renunciou porque o vice dele era de esquerda, era João Goulart. E Jânio Quadros sabia que não iam deixar o Goulart assumir. O que Jânio Quadros pensou? Eu vou renunciar. Vai assumir o João Goulart. A única forma do João Goulart não assumir é me chamarem de volta. Quando me chamarem, eu vou exigir o direito de governar o Brasil do jeito que eu quero. Essa foi a estratégia de Jânio Quadros. Ele só cometeu um erro na sua estratégia. Ninguém chamou ele de volta. Jânio Quadros acaba tendo sua renúncia aceita, ele dá um tiro no pé, e João Goulart deveria assumir, mas os setores conservadores vão tentar impedir a posse de João Goulart através da acusação de que ele era um comunista. João Goulart só vai assumir porque Brizola, governador do Rio Grande do Sul e parente de João Goulart, né? O Brizola era casado com a irmã do João Goulart. O Brizola vai fazer um movimento para que se cumpra a lei e para que João Goulart possa assumir, que é o movimento da legalidade, para que se cumpra a lei. Goulart vai assumir e vai ter um terrível governo boicotado pela elite brasileira e internacional, boicotado pelos Estados Unidos, boicotado pelas multinacionais, boicotado pela mídia conservadora, boicotado pela Igreja Católica, né? Por todos esses, Goulart vai ser boicotado. Qual é o principal motivo de João Goulart ser boicotado? O chamado Plano Trienal de Desenvolvimento, dentro do qual estavam as reformas de base, onde ele propunha uma grande reforma econômica e social no Brasil, combatendo os privilégios da elite e fortalecendo os direitos dos mais pobres. Isso está por trás do movimento que vai levar ao golpe militar de 64, um golpe para impedir as reformas sociais propostas por Goulart. Com isso, nós fechamos essa rápida análise da República Populista Brasileira. Está fechando, já estou com 32 minutos e meio, com 33 fecha esse vídeo aqui. Estamos fechando nossa PNP. Estou colocando esse vídeo e o anterior no nosso AVA, junto à última tarefa, que é o da 10ª semana, é o dessa aqui. Vocês têm até o dia 10 de janeiro para entregar todas as tarefas. E eu entrego a nota de vocês até o dia 15 de janeiro. Fico à espera de vocês e de tirar as dúvidas de vocês conforme elas forem surgindo. Um forte abraço.